Bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Fabiola. Você está vendo que o meu problema agora é de internet, né? A imagem está travando toda hora. Ai, meu Deus, eu tenho que resolver isso. Mas estou feliz de estar de volta. Prazer falar com você, com o Josias, com o Sakamoto. Obrigado pelo convite, sempre muito generoso aí com o trabalho da Quest. Para falar da pesquisa, eu acho que o resultado que a gente publica hoje, combinado com o resultado que a gente apresentou ontem, né, que mostrava a aprovação do governo ali na casa dos 52 pontos, Fabíola, ele permite que a gente tire algumas conclusões. A primeira delas é a de que governos existem para serem reeleitos, né? A reeleição é, de fato, uma instituição muito forte e essa instituição forte da reeleição, ela está deflagrada nos resultados da pesquisa de ontem e nos resultados de hoje, com o Lula conseguindo ganhar de todos os seus adversários de uma maneira, inclusive, folgada, né? Eu acho que esse é o primeiro resultado, um incumbente forte e com capacidade de, unindo a renda baixa e a renda, um pouco da renda média, se manter ali como favorito. O segundo resultado, Fabiola, que eu acho que é importante, é o resultado que diz respeito ao Bolsonaro, né? Que, na minha visão, é a liderança política que aparece enfraquecida nessa pesquisa. Por quê? Porque o Bolsonaro, mesmo sendo muito conhecido, ele, se a eleição fosse hoje, numa simulação de segundo turno, perderia tanto para Lula como para Haddad, né, para o ministro da Fazenda. E aí, uma terceira conclusão: a direita, que tem muitas opções de candidatura, ainda precisa se organizar para apresentar uma candidatura forte e competitiva diante de um governo que continua com capacidade, né, de mobilização e de voto. Acho que essas três conclusões são importantes. O incumbente é favorito, o Bolsonaro, neste momento, muito enfraquecido, e as outras candidaturas da direita, que ainda têm um esforço grande a ser feito para Agora, competir, né, em pé de igualdade com os candidatos, com o governo. Né? A oposição precisa ainda trabalhar um pouco conhecimento, outros atributos para ser competitiva diante do governo. Felipe, a pesquisa foi feita antes da internação do, do presidente Lula no hospital. E há um dado que impressiona também, embora seja menor do que já foi, né? Acho que pesquisa anterior dizia que 56% do eleitorado achava que o Lula não deveria mais disputar a presidência da República. Agora, esse índice caiu para 52%. Você avalia, pela experiência que tem, que esse fator saúde, junto com o fator etário, pode pesar na composição da conjuntura que vai determinar a candidatura ou não do Lula lá em 2026? Receia que este dado pode aumentar o número de pessoas, de brasileiros que avaliam que o Lula não deveria ser candidato ou não? Josias, primeiro, importantíssimo você lembrar esse dado da pesquisa. De fato, a pesquisa mostra o favoritismo do Lula contra qualquer adversário da direita, mas a pesquisa também mostra que a maioria dos brasileiros preferia que Lula não fosse candidato. A gente não consegue explorar com detalhes qualitativos o porquê dessa escolha dos brasileiros, né? A gente não tem ainda evidências de, né, se isso é uma questão etária, se é uma questão de força, se é uma questão de transição geracional, o que pode ser a razão para essa pergunta, para essa resposta, perdão. Mas acho que é inequívoco, Josias, que mesmo diante desse favoritismo, dessa força que o governo mostra diante de seus principais adversários, a discussão da saúde, da idade, da capacidade do presidente de ser competitivo em 26 como candidato, será uma variável que fará parte do debate político brasileiro a partir de agora. Principalmente porque a gente vem de um processo muito parecido e próximo desse nos Estados Unidos, né, em que o presidente americano teve que abrir mão da sua candidatura e a gente viu pelo resultado, a forma como essa troca foi feita de candidatura não foi bem sucedida. Muita gente especula que o presidente já devia ter aberto mão, o caso Biden, dessa candidatura antes. Então, Josias,
nós vamos discutir cada vez mais esse assunto, né? Os brasileiros vão se preocupar, claro, com a capacidade do presidente de conseguir não só governar, como é, de ser um candidato competitivo, de ter saúde física para isso em 26. Esse assunto vai ser debatido, embora, né, todos os boletins médicos apontem na direção de que ele está bem e está saudável, foram procedimentos menores, menos sérios, né? Então, mas que essa variável vai estar no debate, eu não tenho a menor dúvida disso. Felipe Sakamoto aqui, obrigado pela presença. Felipe, uma coisa que você falou no terceiro ponto, no destaque inicial, era aquilo que eu estava comentando, né, antes, que é exatamente a questão de que a direita, o campo da direita, ainda não tem um candidato claro, muito porque o presidente Jair Bolsonaro não quer se manter como candidato virtual a esse processo. Então você não tem um candidato. Quando você não tem um candidato, você tem uma pulverização. E aí essa é a primeira pergunta. Baseado na sua experiência, na hora que a direita, e se a direita vier a ter um candidato próprio, né, unificado, assim, você acha que esses números, eles tendem a mudar, vai se encaixar, ter somatória, vai chegar numa situação de polarização que você conhece bem, inclusive por conta do seu livro? E em segundo lugar, se você acha que essa polarização vai ser a tônica de 2026 também. Porque, é claro, como você falou, o incumbente, no caso do presidente da República, até mais, ele tem instrumentos para se manter no poder, tudo isso mais, para fazer campanha, mas o Brasil vive uma situação de polarização também, né? Então, como é que você vê isso? E aí, uma curiosidade, não é uma pergunta, mas você chegar a rodar alguma coisa com relação à capacidade de transferência de votos de Bolsonaro e de Lula? Sakamoto, de novo, prazer falar com você. Então, eu acho que a eleição municipal, um dos recados das urnas na eleição municipal desse ano foi se por um lado o Brasil não votou majoritariamente em candidaturas à esquerda, né? A gente viu os partidos chamados do centrão e da direita ganhando força, principalmente nas grandes cidades, mas também nas médias e pequenas. As eleições municipais também apresentaram um cenário de mais fragmentação da oposição, né? O surgimento, por exemplo, de um nome como Pablo Marçal, que é fruto dessa eleição municipal, é novo, né? A direita, a discussão, acho que antes da eleição municipal, era se quem ia disputar o espólio do Bolsonaro. E o que a gente percebeu depois da eleição municipal é que o debate não é mais sobre o espólio do Bolsonaro, é sobre quão fragmentado ou não estará a direita na eleição de 26. Porque o próprio Bolsonaro, como você diz, dá sinais de que quer ser candidato, mesmo com a sua inelegibilidade. Há outros nomes da direita já posicionados, como o caso do governador Ronaldo Caiado, que não esconde o desejo, né, de ser candidato pela União Brasil. Você tem o governador de São Paulo, Tarcísio, que mesmo dizendo que não, né, não é candidato, não pensa nisso, é um nome forte, até pela função que ocupa. E você tem agora o Pablo Marçal, um nome que conseguiu nacionalizar né, a sua identidade a partir da eleição de São Paulo. Então, a direita sai fragmentada da eleição municipal e isso projeta, Sakamoto, um desafio de coordenação enorme, porque é óbvio que o incumbente e o seu sucessor levam vantagem enquanto estão ali podendo apresentar agenda, fazer programas, né, escolher caminhos para a economia, e a direita está lá dividida, disputando esse espaço. Acho que isso é um componente. O que muda é que essa divisão e fragmentação da direita que a gente está acompanhando, e eu acho que é muito fruto da eleição municipal, ela só não fortalece mais o incumbente por esse debate que a gente acabou de fazer diante da pergunta do Josias, né? Que é a saúde do presidente, a capacidade que ele terá ou não de ser candidato. Isso também, obviamente, gera oportunidades para um novo fluxo, um novo processo político no país. Há muita gente no mercado, por exemplo, que fala de uma possível disputa entre Haddad e Tarcísio, né, sem Lula e Bolsonaro no jogo. Isso significaria uma transição geracional da política brasileira, né? Muita gente vê isso com bons olhos. Mas o fato concreto é que a gente está, talvez, Sakamoto, vendo nesse momento justamente
um momento disruptivo da política brasileira, que pode ser deflagrado via polarização, mas numa sociedade muito conservadora, é uma disputa política adiante que, né, sem as figuras que produziram, né, e calcificaram, como eu gosto de chamar, a Agora, polarização nacional. é muito de Lula e curioso, Bolsonaro. Do né, Haddad, Felipe, porque tem inclusive, muita... Por favor, Fabiola. Não, é que ele estava falando sobre o Haddad, o Josias, e é interessante ver como o Haddad aparece nessa pesquisa, tão forte quanto o Lula, né? Com números impressionantes, assim, Haddad venceria Bolsonaro 42 por 35, venceria Tarcísio. Ele perdeu de Tarcísio no governo do estado de São Paulo, né? E nessa pesquisa ele aparece bem à frente do Tarcísio, 44 versus 25 para o Tarcísio. Ele venceria Pablo Marçal, 42 por 28, Haddad 45 por 19. Até claro, né, a Quest sendo alvo de ataques nas redes sociais da direita neste momento, falar, esses números impressionantes e tudo mais. O que explica essa força do Haddad na pesquisa, Felipe? Como é que você interpreta isso? Te surpreendeu também? Não, e fazendo a conexão que o Felipe faltou me responder a última, se você chegar a rodar a questão de transferência de votos, né, de Lula e de Bolsonaro. Então, Sakamoto, primeiro não, a gente o objetivo neste caso, dessa pesquisa, não era testar transferência de voto ainda, e aí até explicando, né, para a ótima audiência que o All News tem. Por que fazer as simulações de segundo turno dessa maneira, né? Porque a grande pergunta que eu tinha era como, aliás, o governo federal chegaria numa disputa frente a frente com um candidato da direita, mais radical ou mais moderado. Era isso que a gente estava pensando quando elaborou o questionário dessa maneira, né? Se a gente faz uma simulação de primeiro turno, por exemplo, você não consegue identificar isso porque o voto se fragmenta, né, nas diversas opções. Mas no segundo turno você entende, né, quanto que a polarização dos dois lados permanece. E, Fabiola, é claro que o resultado do Haddad surpreende, né? Acho que a notícia de hoje é muito focada no Haddad por isso. Acho que ninguém esperava que ele aparecesse vencendo o Bolsonaro. Neste caso específico, eu acho que esse confronto da pesquisa é o mais elucidativo para o debate analítico, né, que interessa ao Brasil. Eu acho que é mais sobre a fraqueza e a fragilidade do Bolsonaro do que sobre a força do Haddad nesse momento. O Haddad é um representante de um governo que tem uma identidade, uma agenda, que defende uma proposta e que é forte, né, como governos tendem a ser. O Haddad é a continuidade dessa força. E ele já foi candidato a presidente, é um nome conhecido nacionalmente, tem uma rejeição menor até a que o Lula teria hoje, embora, claro, também seja um pouco menos conhecido, mas ele já é uma figura nacional. O Bolsonaro, portanto, seria o grande nome para derrotá-lo no campo da direita, e ele não consegue fazer isso, eu acho que muito em função da própria figura do Bolsonaro, da rejeição que ele representa neste momento. Tá? Então, acho que a pesquisa, esse recado de que o Bolsonaro é que aparece frágil e não o Haddad forte, é um recado que a gente não devia deixar de destacar. Agora, sobre os outros confrontos, é preciso ser justo, né? Tanto Tarcísio como Caiado e Marçal têm níveis de conhecimento na população muito mais baixos do que o Haddad, e as pessoas, né, você compra o produto que você conhece. Hein? Então, eu acho que ali a gente está vendo mais o T0, sabe, Fabiola? Para muitas pessoas com quem eu falei hoje, e me fizeram justamente essa pergunta, né? Mas por que o cenário eleitoral nesse momento? Para a gente ter a foto deste momento para entender como é que isso vai mudar ao longo do tempo, já que a questão econômica importa, já que a questão ideológica importa, ou seja, já que há outros elementos. Essa foto, Felipe, a que você se refere, ela é um presente, é uma espécie de presente para o Lula, né? Porque dá a ele um roteiro, ele ainda está na UTI, está recebendo de presente da Quest um roteiro para um eventual pós-Lula, né? Parece não haver muita dúvida de que a melhor opção para o Lula hoje seria dar mão forte para o ministro da Fazenda dele. Porque um bom desempenho do Haddad pode ser bom para o próprio Lula, se ele quiser ser candidato, e será bom também para o Haddad se esta for a opção do Lula. Agora, o que eu queria lhe perguntar é,
Estamos falando com 2 anos de antecedência da sucessão presidencial, né? E essa última rodada da Quest também mostrou que há um certo ceticismo do brasileiro em relação à política econômica, né? Um ceticismo até que nem orna muito com os resultados efetivos da política econômica. A economia está crescendo, o desemprego está caindo, são indicadores positivos que o brasileiro não reconhece e é cético em relação ao desempenho da economia, né? Em que medida esse desempenho pode afetar os indicadores futuros do Haddad, do próprio Lula? O que é que o governo precisa fazer para que o desempenho da economia, que hoje é bom, pode não ser tão bom amanhã, para que ele seja reconhecido efetivamente pelo eleitorado brasileiro? O problema é de comunicação mesmo? Há pouco, Josias, eu falava de um momento disruptivo, né, da política brasileira. Eu acho que é um momento realmente muito, muito crucial e eu tenho certeza que essa pesquisa, que eu não acho que é presente para ninguém, porque a gente não faz pesquisa para dar, né, de presente, mas para entender o país e aprofundar e adensar a compreensão sobre o país, eu acho que essa pesquisa vai ser muito importante no futuro, justamente pela capacidade que ela vai nos dar de comparar quanto que este cenário econômico, que, por exemplo, os economistas que estão mais pessimistas, né? Projetam quanto que isso vai impactar nessa popularidade do governo e na capacidade dos seus possíveis candidatos vencerem a eleição. Versus quanto que o governo vai ser capaz de continuar mantendo bons resultados econômicos para chegar ainda mais forte na eleição. É um momento, eu acho assim, decisivo da disputa e da competição política brasileira, e por isso esse quadro, essa foto, ela vai ser muito importante do ponto de vista analítico, né? Eu concordo com você. O Banco Central está apontando na direção de bancar uma recessão. Eu acho que é isso que o Copom de ontem sinaliza, enquanto o governo está tentando produzir a aceleração da economia. São dois atores independentes, institucionais, trabalhando para objetivos diversos. Quanto e quando isso vai ou não bater na popularidade do governo é crucial para entender a dinâmica da eleição de 26. E é por isso que acho que é especialmente importante saber, nesse momento, que o quadro de aprovação do governo é estável, como a gente mostrou ontem, 52 a 47, muito estável ao longo do tempo, que a população está sentindo efeitos econômicos negativos, embora o PIB esteja bem e o desemprego esteja baixo, a inflação de alimento, a inflação de conta, a inflação de combustível faz o eleitor estar preocupado com isso. O aumento do dólar preocupa o eleitor e, ao mesmo tempo, a direita não conseguiu ainda ter um candidato competitivo para enfrentar o governo. Olha como esses indicadores apontam na direção de mudanças, né? Tanto em favor do governo pela fragilidade da oposição, como de fortalecimento da direita e da oposição, se eles conseguirem mudar o rumo das coisas. Acho que esse momento analítico é crucial e esses indicadores vão servir para a gente acompanhar essa mudança daqui para frente. Vamos usar mais um intervalo para quem está conosco na TV, voltamos em instantes. Já vou te liberar, eu sei que ele está atrasado para a próxima reunião, que ele falou que ele tinha que ir embora, mas é só mais uma pergunta, Felipe, que eu acho que é muito importante, principalmente no cenário de São Paulo. Vocês também fizeram uma pesquisa muito curiosa sobre as avaliações relacionadas aos estados. E a gente está no foco de uma discussão muito forte em São Paulo sobre a questão da segurança pública. O governador Tarcísio de Freitas se mostra muito forte, inclusive com uma aprovação aí de 61%, segundo a pesquisa que vocês divulgaram hoje. Mas a pesquisa já traz o reflexo desta questão da atuação da Polícia Militar e mostra uma piora na segurança pública. A aprovação do governo se manteve estável, né? Era de 62% em abril, foi para 61%. Cerca de 26% desaprovam o governo de Tarcísio em São Paulo, contra 29% em abril. 12% não falaram. No entanto, houve ali uma piora na área de segurança pública. Queria que você contasse isso para a gente. A pesquisa já traz esse impacto, né? Fabíola, a grande novidade dessa rodada da pesquisa, e eu sempre que posso agradeço, né, a Genial Investimentos, que é quem né, trabalha com a gente, financia todo esse trabalho de inteligência e pesquisa que a gente pode publicar e apresentar aí para a sociedade brasileira para debate.
A novidade é que, além de fazer a pesquisa nacional, a gente passa a ter a oportunidade de fazer uma lupa, né, de aumentar a capacidade analítica em alguns estados. Quais estados? 2 estados importantes do Nordeste, Pernambuco e a Bahia. Um estado do Sul, Paraná, de onde vem um governador que quer ter projeção nacional, o Ratinho. Um estado do Centro-Oeste importante pela posição do Ronaldo Caiado, que também quer ser candidato a presidente, e os 2 estados mais populosos do Brasil, São Paulo, de onde podem sair Haddad e Tarcísio, e Minas Gerais, que não é porque eu sou mineiro, mas que geralmente é uma boa amostra do Brasil. Então, a partir de agora, Fabíola, além de olhar Josias e Sakamoto para o todo, a gente vai poder olhar de maneira mais específica, né, para esses estados. E aí, respondendo sua pergunta sobre o Tarcísio, a minha conclusão é claríssima. Eu não sei se o resultado de aprovação que a gente está vendo em São Paulo teria sido o mesmo se Tarcísio não tivesse mudado de opinião publicamente na última semana. Por que eu estou dizendo isso? Porque na minha avaliação, e aqui, né, é uma avaliação a partir dos dados, ele mantém a sua aprovação alta em relação ao começo do ano, mesmo diante da queda na avaliação da segurança pública, porque ele decidiu mudar de posição em relação à questão das câmeras. Eu acho que ali ele conseguiu mostrar uma capacidade de mudança que foi importante para que essa avaliação negativa da segurança não contaminasse o governo como um todo. Por quê, Fabíola? Porque são 2 indicadores que caminham em direções opostas. A segurança piora, mas o governo continua bem avaliado. Ou seja, né, a população entendeu que entre uma coisa e outra existe um governador que tomou uma posição diferente. Tá aí, Felipe Nunes, muito obrigada por estar aqui conosco nessa quinta-feira, trazendo notícias quentinhas e pesquisas quentinhas. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, é sempre um prazer falar com você, com o Sakamoto, com o Josias. Já deixar